Queridos, abramos a palavra do nosso Deus. Abramos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12. Nós paramos, irmãos. Nós chegamos no versículo 14 do capítulo 12 e nós expusemos a primeira parte desse texto hoje pela manhã e daremos continuidade à exposição do mesmo texto. Então, essa é a segunda parte da exposição que já foi iniciada hoje pela manhã. Nós leremos novamente todo o texto, mas seguiremos de onde nós paramos. Lembrando, filhos da aliança, que a palavra é santidade. Então, o resultado final tem que contar com o da manhã, tá bom? Acompanhe a palavra, a exposição nesse sentido. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus bendito, nós te amamos, Senhor, mas confessamos que o nosso amor é fraco e imperfeito. Por isso que nós nos colocamos debaixo da tua instrução e clamamos e rogamos pela tua operação, Deus Espírito, em nosso coração, para que amemos o Senhor de uma forma digna. Tu és, Senhor, o objeto mais perfeito e mais amável que existe, digno de infinito amor, infinitamente amável és tu, Senhor. E nós, Senhor, seres limitados e imperfeitos, mas devemos amor a ti, Senhor. Por isso nós clamamos a tua obra em nós. Faze-nos, Senhor, amar ao Senhor como te é devido. Nós reconhecemos a nossa limitação e imperfeição. E mesmo sabendo, Senhor, que no corpo dessa carne nós não seremos perfeitos, nós ainda assim clamamos e rogamos, Senhor. Conduze-nos, Senhor, nessa estrada. Faze-nos amar a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, nós vimos essa parte seguinte do capítulo 12, em que o autor aos Hebreus passa a tratar de algumas implicações que esses crentes devem atender e atentar nas suas vidas. E nós vimos que basicamente aqui a ordem é seguir, é perseguir duas coisas, tal qual a ilustração do filme que eu anunciei para os irmãos, que me é de preferência, Busca Implacável. É uma busca implacável perseguindo incessantemente duas coisas. A paz, lidando com o nosso próximo, e a santificação, lidando com Deus. A mesma estrutura dos mandamentos. Amar a Deus e amar aos outros como... amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E então, irmãos, nós vimos pela manhã o que é esse perseguir a paz com todos, o que é perseguir a santificação e a importância dessa santificação. Então, nós pela manhã nos atemos apenas ao versículo 14. Agora, irmãos, nós vamos para a segunda parte, em que o autor nos mostra como perseguir essa santificação. E aqui, irmãos, ele entra em maiores detalhes sobre essa perseguição, porque ele destrincha para nós aquilo que é perseguir a santificação. E, novamente, irmãos, aqui o autor ele usa aquele recurso linguístico que eu já falei para os irmãos, que quando o autor no grego usa o imperativo e em seguida coloca um tempo e um modo verbal, que no nosso português fica no gerúndio, ele está nos mostrando como obedecer aquela ordem. Então, a ordem é seguir a paz com todos e, especificamente aqui, o que vai estar ligado ao mais próximo, o perseguir a santificação. A pergunta, então, é como perseguir a santificação? Porque, irmãos, qualquer um que ouviu as palavras anteriores, que foram
sem santificação ninguém verá o Senhor. Qualquer um que percebeu a importância e a seriedade com a qual o Senhor trata a santidade, qualquer um, irmãos, que ouvisse isso e que ama a santidade, ama o Senhor e quer ver o Senhor, qualquer um, a primeira coisa que faria é: Senhor, então como? Como é que eu persigo essa santidade sem a qual eu não poderei te ver? Senhor, me diz como eu persigo essa santidade para que eu possa te ver, pois é o que eu mais quero. Eu quero contemplar-se. Por isso me diga como eu persigo a santidade. Então, antes, irmãos, de destacar esse como, vejamos algo que é base para todas as coisas que vão ser elencadas aqui. Todas elas, irmãos, nós temos que perceber que todas elas têm como introdução essa expressão do versículo 15. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente por. Aí ele fala um aspecto. Quando ele fala no versículo 16, novamente, atentando diligentemente para que não haja nenhum impuro. Então, as duas coisas aqui, irmãos, estão intimamente ligadas com atentar diligentemente. E qual é o ponto aqui, irmãos, para a gente entender como perseguir a santificação? Quando o apóstolo ele usa atentar, a palavra que ele usa aqui para atentar diligentemente é a mesma palavra, é o mesmo verbo para vigiar, que por sua vez é a mesma palavra usada para os bispos. Todo presbítero é um bispo, é um episcopos, essa é a palavra em grego, que significa supervisor. Aquele que foi escolhido pelo Senhor e eleito pela igreja para se colocar na posição de supervisor, isto é, supervisionar o rebanho do Senhor, para que não entre falsos ensinos e para acompanhar cada ovelha, cada rebanho daquela igreja. É a supervisão. E é essa palavra aqui, irmãos, que o autor usa. Aquele que vigia, aquele que cuida, aquele que supervisiona. Portanto, irmãos, para perseguirmos a santidade, nós precisamos, basicamente, atentar para duas coisas primariamente. Primeiro, a atenção e vigilância. É o que está por trás aqui. Atenção e vigilância. Irmãos, não há como nós perseguirmos a santidade de uma forma relaxada, relapsa e desatenta. Queridos, as coisas mais básicas na criação, nós não aprendemos sem atenção. Você lembra naquela vez que você tentou aprender a equação de segundo grau e você não prestou atenção na aula? Você terminou a aula sem entender nada. Por quê? Porque a atenção é fundamental para nós perseguirmos algo, para nós obtermos algo. E aqui, irmãos, muito mais é isso no tocante às coisas espirituais. Nós precisamos ser atentos. O espírito relaxado e displicente não espere atingir a santidade. Não, irmãos. A busca pela santificação, queridos, ela envolve uma diligência da parte do crente. E, novamente, irmãos, eu quero lembrar para os irmãos que toda essa exposição acerca da santificação está no contexto de todas as outras pregações e ensinos contra o legalismo, contra qualquer espírito de altivez que acha que por sua própria força vai chegar lá. Não é esse o ponto, irmãos. O ponto é, a despeito da santificação ser obra do Espírito Santo, o Senhor nunca negou a responsabilidade pactual do seu povo nessa obra de santificação. É nesse contexto que tem estado presente, irmãos, todo o clamor, toda a exortação à perseverança do autor aos Hebreus. Nós precisamos ser atentos. E essa atenção, irmãos, é entendida como uma disposição e sensibilidade de nosso coração contra o pecado e consciência do que ele é e do que devo buscar para a santidade. É isso que é atentar diligentemente, irmãos. É eu ter uma atenção minuciosa contra o meu pecado, uma consciência do que o pecado é e uma consciência do que eu devo buscar para caminhar pela santidade, irmãos. O negligente e o desatento vive a vida indiferente a essas duas coisas. Indiferente a essas duas coisas. Nem quer conhecer a lei de Deus para saber o que é pecado e nem vigia o próprio coração para saber se ele está lá, se o pecado está operando ali. A segunda implicação, então, aqui, irmãos, de se atentar diligentemente, se vocês perceberam, é o papel comunitário e não individualista. É o papel comunitário e não individualista na vida da igreja para a santidade. Irmãos, ele se dirige aqui, o verbo é seguir. Vocês sigam a paz com todos e sigam a santificação sem a qual ninguém verá Deus. A igreja pergunta,
autor, como nós vivemos e perseguimos a santificação? Ele fala atentando para isso e atentando para isso. E se você perceber, irmãos, ele enfatiza atentando gentilmente para que ninguém seja faltoso, para que não haja no meio de vocês um faltoso. O que o autor está nos mostrando aqui, irmãos? Novamente aquilo que eu anunciei no início da exposição e que nós já vimos em Hebreus capítulo 10, que é a perseverança, e especificamente o caminho de santificação, irmãos, é um caminho comunitário. Não exclui o aspecto individual do ser humano, mas também não anula o aspecto comunitário. Se eu quero caminhar em santidade, eu preciso atentar para esse aspecto, irmãos. É como quem diz, vocês devem perseguir a santidade vigiando para que ninguém seja faltoso. Vocês. A busca pela santidade, irmãos, é algo feito no ambiente e no contexto comunitário da igreja. E aqui, queridos, isso é visto de duas formas. Primeiro, uma forma oficial e ordinária, que são por meio dos presbíteros, que recebem exatamente o nome de supervisores, aqueles que devem supervisionar, que devem vigiar e atentar diligentemente para isso. E também, irmãos, no papel da mutualidade dos irmãos. Irmão com irmão. Amados, é uma grande bênção nós sermos igreja e termos uns aos outros para a caminhada. Caminhar sozinho, irmãos, é terrível. Se perca numa floresta, se perca no deserto. Uma das grandes angústias de relato de pessoas que se perderam era o fato de estarem sós. As grandes angústias, irmãos, que muitos corações lidaram nesse período de isolamento social forçado, foi a solidão. Porque nós não fomos criados para viver isolados, irmãos. Não fomos criados para viver em solidão, em individualismo, isto é, a exaltação da individualidade além do que ela deve, irmãos. Porém, queridos, mesmo reconhecendo que isso é muito bom, parece que muitos não entenderam isso, irmãos. Muitos, queridos, abraçaram o individualismo absoluto de nossa sociedade e pensam que ser igreja é fique na sua que eu fico na minha. Ou não se meta na minha vida. Ou muitos, por seu individualismo desproporcional, se ofendem profundamente com o fato de que ser igreja envolve ser isso. Muitos até, irmãos, quando percebem que uma igreja leva a sério esse ponto, fogem dela ou se isolam. E nem, irmão, se fala dos desigrejados, ou os que, mesmo sendo membros de uma igreja local, agem como se fossem desigrejados, não prestando conta a ninguém, não honrando e não amando a comunhão. A exposição da palavra na sua igreja é feita, mas prefere ouvir as exposições de outras igrejas e desprezam até mesmo o culto para poder fazer isso. Irmãos, o nosso Deus é sábio. Se nós queremos perseguir a santificação, nós precisamos entender que envolve o aspecto comunitário. Não há nada mais contrário, irmãos, a ser igreja do que essas visões que foram descritas. Ou a comum prática de presbíteros que fingem que pastoreiam e uma igreja que finge que é pastoreada. Irmãos que fingem que se importam com a vida espiritual do outro. Não há nada mais terrível, irmãos. A igreja cujos presbíteros caminham dessa forma e os membros que caminham dessa mesma pegada. Um finge que pastoreia, o outro finge que é pastoreado. Um irmão que finge que se preocupa com o outro, com a vida espiritual com o outro. Essa igreja está fadada ao fracasso. E muitas têm colhido os frutos disso, irmãos. Porque o nosso Senhor é sábio, irmãos. Ele disse, atentem diligentemente, porque vocês têm responsabilidade mútua uns com os outros. Se um cai, irmãos, nós devemos olhar, é problema seu que não caiu. Se um cai, irmãos, dói na nossa alma, porque foi nosso irmão que caiu. Porque nós temos responsabilidades com isso. Muito mais os presbíteros, e igualmente os irmãos. Se um cai em nosso meio, irmãos, se um desiste da caminhada. É claro, irmãos, obviamente, como já foi ensinado na aula de eclesiologia, que há limites inegociáveis. Pois, embora nós não concordemos com o individualismo, não se deve negar a liberdade e a individualidade de cada indivíduo. E o exercício comunitário e eclesiástico, ele tem seus devidos limites, suas devidas esferas. Assim como o Estado não deve se imiscuir nas coisas da família, e ele tem feito isso. Assim também como o Estado não deve se imiscuir na igreja, e ele tem feito isso, quando ele quer proibir-nos de nos reunir. Assim também, irmãos, a igreja ela possui limites de atuação. Mas esses limites não anulam esse fato
de que nós temos responsabilidade mútua uns com os outros. Abusar da supervisão é um grave pecado que algumas igrejas têm cometido. Mas ainda assim, irmãos, feitos os devidos cuidados, a doutrina que devemos crer ser vivida, que o apóstolo está nos ensinando aqui, irmãos, é ser igreja envolve contarmos uns com os outros, com a supervisão uns dos outros, em especial dos presbíteros, para que não sejamos encontrados faltosos e assim não nos apartemos da graça. E assim não nos apartemos da graça. Muitos irmãos estão em uma igreja como se não tivessem. Não se permitem ser cuidados, quer pelos presbíteros, quer pelos seus irmãos. E muitos irmãos não estão dispostos a cuidar e servir ao seu irmão, a chorar com o seu irmão, a perceber que ele está cometendo um pecado muito claramente e ter a coragem de chegar até ele e falar: irmão, eu entendi errado, é isso, cuidado. Queridos, esse caminho, irmãos, não é um caminho bom. Preferir ver o outro caminhando no pecado a chegar com humildade, temor e alertá-lo, é a mesma coisa, irmãos, que você me ver indo para um precipício e não me chamar a atenção. Não adiantaria nenhuma palavra de eu te amo, se mesmo vendo um outro indo para o precipício, você não chamar a atenção dele para que ele não caia ali. Ou ainda, irmãos, o contrário disso, é se você estiver indo para um precipício e alguém lhe puxar de lá, e então você se levantar chateado com a pessoa, com raiva dela, porque a pessoa lhe puxou de um precipício. O que eu estou falando, irmãos, para essa igreja é: igreja, vocês têm responsabilidades mútuas na perseguição da santificação. Na perseguição da santificação. O autor, irmãos, está nos mostrando que para perseverarmos e perseguirmos a santidade é essencial uma atitude de vigilância mútua. Eu preciso destacar, irmãos, de humilde vigilância dos presbíteros com a igreja, de irmãos em Cristo para outros irmãos em Cristo. E, novamente, irmãos, isso não é uma política de fiscalização. Quem lida com isso dessa forma, irmãos, comete um pecado gravíssimo e vai cair, senão já está caindo no legalismo, na hipocrisia, na intransigência ou na opressão. Mas sim, irmãos, é um instrumento do Senhor na vida um do outro. É uma supervisão, não como quem cata um pecado. Sabe, as irmãs aqui que quando vai cozinhar feijão tem que catar o feijão, né? Às vezes o feijão não vem com qualidade, você está procurando. Não é assim que nós supervisionamos uns aos outros. Mas é na dinâmica comunitária, e é que nós vemos o grande perigo de se isolar, é que nós podemos contribuir na santificação do outro. Porque, irmãos, é só quando a gente vive um com o outro que nós percebemos pecados, irmãos. É só quando a gente está um com o outro ali que nós percebemos as nossas fraquezas. E pense, irmãos, é ruim, é doloroso os nossos pecados serem expostos. Mas, irmãos, o resultado disso é muito bom. É muito bom. Eu louvo a Deus, irmãos, por exemplo, por não precisar ter milindre com os presbíteros da igreja. Eles, mais do que qualquer outra pessoa, quer dizer, antes da minha esposa, sabem dos meus pecados, repreende-os, e isso é uma bênção. Eu convivo com os irmãos, e eu tenho certeza que os irmãos já viram fraquezas, já viram pecados, e alguns até já me chamaram a atenção. Isso é uma bênção. Da mesma forma, irmãos, se isso é entre os presbíteros e o pastor da igreja, muito mais, irmãos, uns com os outros. Mas o se isolar, irmãos, não produzirá esse fruto. Não produzirá esse fruto. E negar no convívio uns com outros essa realidade, muito menos. Deus, irmãos, vez após vez nos dá ferramentas para que nós perseveremos e cheguemos até o fim. Nós aqui de teimosos, irmãos, ficamos desprezando elas e desanimamos na caminhada. O crente, então, irmãos, que quer saber como perseguir a santidade, ele vai receber essa seguinte resposta do Senhor. Primeiro, veja o versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Queridos, a Bíblia de Jerusalém, ela capta melhor a tradução aqui, de uma forma literal, falando, né, de uma forma precisa e literal, ela diz o seguinte: vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, né? Para que ninguém seja faltoso, vigiando, né? Como eu falei, essa é a precisão do termo. A expressão faltoso aqui, irmãos, em todo o Novo Testamento só existe aqui. Só existe aqui. E ela pode, irmãos, significar pelo menos duas coisas. Primeiro, alguém que está necessitado da graça ou da aplicação dela.
Então, a interpretação seria: vigiem para que ninguém esteja faltoso ao se separar da graça. Então, é como se essa pessoa ela necessitasse de uma aplicação especial da graça, de uma caminhada junta. Porém, irmãos, o que o texto mais naturalmente dá a entender, que eu penso que é a segunda interpretação, é que o faltoso e que está se apartando da graça, que está vivendo em pecado, isto é, que está cometendo uma falta, que é um faltoso. Então, essa é a interpretação e mais natural, irmãos, o fluxo natural do texto na sua tradução. O ponto, então, irmãos, é que a igreja ela precisa estar atenta para que não haja nenhum faltoso, para que no nosso meio não encontre ninguém que está caminhando no pecado e se apartando da graça, que conscientemente vive em pecado e não está nem aí para isso. É isso, irmãos, que deve ser feito. A segunda coisa, queridos, está aqui ainda no versículo 15. Nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, o que é essa raiz de amargura? Eu já disse para você que não é a amargura, quando você fica chateado com alguém, você fica amargurado. Não é isso aqui, irmãos, que o autor está se referindo. O que ele está se referindo, irmãos, é lá, abra, por favor, Deuteronômio 29, 18. Deuteronômio 29, 18. Quando Moisés, irmãos, está advertindo a nação israelita de não permitir que ninguém entre eles os desvie do Senhor para servir a outros deuses. Veja, por favor, Deuteronômio 29, 18. Ele diz: para que ninguém entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos outros deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, raiz de amargura, irmãos, é uma referência direta e é o mesmo contexto de perseverança, de santidade e santificação. É uma referência direta a essa raiz amarga. Que raiz amarga é essa, irmãos? Permitam, então, ler o comentário de um presbítero, Robert Jones, se não me engano, ele é presbítero. Ele diz o seguinte: tal pessoa seria semelhante, essa pessoa que deixou brotar a raiz amarga no seu coração, no meio da igreja, ela seria semelhante a uma raiz de um broto que, crescendo e se espalhando no meio da congregação, produz veneno amargo. Que veneno amargo? O veneno amargo da apostasia, o veneno amargo do desânimo na caminhada, o veneno amargo da impiedade. Irmãos, isso acontece. Quando no meio da igreja, irmãos, pecado é acariciado, ou pessoas vivem publicamente em pecados, têm vidas totalmente displicentes com a santificação, isso contamina, isso faz desviar a igreja ou pessoas da igreja para o pecado. Quando a pessoa cria essa raiz, permite que essa raiz de amargura cresça no seu coração, e isso brota no meio da igreja, ela vai se espalhar. Irmãos, eu já usei como ilustração algumas vezes esse quintal aqui atrás, eu não vou deixar de usar não, porque você capina e logo em seguida ele cresce, e ele cresce com força, como dizia um amigo meu. Ele cresce e cresce alto, irmãos. E é porque eu capino numa semana, passa um mês e pouco, ele cresce novamente. E daqui a pouco eu me pergunto, mas como é que ele se espalhou tão rápido? Porque são ervas, são capins, são coisas sem utilidade. E, irmãos, todas as referências da Escritura Sagrada nos mostram que o mal se propaga muito mais fácil do que a verdade e o bem. Então ele se espalha em todo o quintal. Às vezes eu arranco num ponto, eu saio puxando um bocado que está em cima da grama, porque ele simplesmente se espalhou. Não é necessariamente várias raízes, porque ele se espalhou. Irmãos, é a mesma imagem. O texto de Deuteronômio, irmãos, ele se refere à apostasia. Por isso que o autor dos Hebreus está utilizando isso aqui. A comunidade a qual o autor dos Hebreus escreve precisa assumir a responsabilidade de que nenhum deles deixe de desfrutar da graça de Deus e se afaste do Senhor. Agora você entende, igreja, por que os presbíteros ficam no pé para que você não falte o culto? Por que os presbíteros ficam no pé para que cabeças, vocês sejam diligentes no culto doméstico? Por que a gente fica no pé para que vocês leiam a palavra? Porque, irmãos, essas são as formas básicas que o Senhor nos deu, pela qual o Espírito Santo opera em nós a santificação. É a forma básica de nós arrancarmos essa raiz do nosso meio, irmãos.
É uma advertência contra o tipo de apostasia que contamina a congregação. Os presbíteros e membros da igreja devem vigiar para que ninguém que pertença a ela se afaste de Cristo. Uma pessoa, irmãos, que ameaça a fazer isso, ela é vista como uma raiz amarga. Porque ao brotar, inevitavelmente, ela contaminará a outros. Ela contaminará a outros. A experiência tem mostrado isso, irmãos. E o dano que a raiz amarga trará custaria não simplesmente lutas individuais, mas custaria toda uma igreja que desencabaria na idolatria ou na apostasia. É isso que o autor está falando, irmãos. É muito sério o pacto que você tem com seu irmão. É muito sério, irmãos, a nossa relação mútua de membresia. E o que nós mais tentamos ensinar para a igreja, irmãos, é que nós não vejamos a igreja local como um clube social. Que nós não vejamos a igreja local como uma coisa que eu vou ali, bato ponto e vou embora. Irmãos, é uma comunidade que vive um com o outro, que chora um com o outro, que ora um pelo outro, que alerta de pecados, que consola de perdas. A gente está vivendo junto um com o outro, irmãos. A cada irmão novo que chega nessa igreja, vocês que estão aqui há mais tempo, devem ir até ele e fazê-lo experimentar essa realidade do ser igreja, irmãos. Vocês sabem da diligência que todo e qualquer presbítero precisa ter para que a igreja local caminhe fielmente. Qualquer presbítero e pastor tem essa responsabilidade, irmãos. Mas também é responsabilidade de qualquer presbítero e pastor fazer com que a igreja viva o ser igreja. Que não é simplesmente doutrina. É vida. É relacionamento um com os outros. Aí, irmãos, quando a gente não entende isso, e o buraco é feito, o estrago é feito, aí o pessoal fica procurando todo tipo de coisa, inventando todo tipo de coisa que a Bíblia não ordena. É inventando célula, é inventando grupo disso, é inventando não sei o quê. E sai inventando um bocado de coisa para criar uma coisa artificial, forçada. Quando naturalmente isso surgiria. Não deixar, irmãos, a raiz amarga brotar. Só é possível quando nós levamos a sério a comunhão e a igreja local, irmãos. Que ninguém vire as costas para Deus e sirva a outro Deus. Essa erva se espalha, irmãos. Ela sai contaminando tudo e todos. Ela é venenosa. Não é possível, irmãos, evitar que essa raiz esteja sempre presente na igreja de Deus. Porque hipócritas e incrédulos, falsos crentes, eles estão mesclados nas igrejas por aí, irmãos. Mas é papel, sim, da igreja e especificamente dos presbíteros, de vigiar para que isso não aconteça. Por isso, irmãos, quando alguém insistir em apartar-se da graça e a proliferação dessa raiz amarga começar no meio da congregação, é aí que vem a disciplina eclesiástica, arrancando essa raiz. O pecado, irmãos, é facilmente contaminável, mais do que o vírus que provocou a pandemia que nós vimos nos últimos meses. A gente teme, né, esse vírus. A gente teme contrair, porque a primeira coisa que foi falado ele é de rápida propagação, ele é de rápido contágio. E quão cuidadosos nós somos, quase nos asfixiando para cantar um cântico. Porque nós não queremos ser contaminados. Por que nós não temos o mesmo zelo, irmãos, com relação ao pecado? Por que nós não temos o mesmo cuidado para que o pecado não se espalhe no nosso meio? E por último, irmãos, a terceira forma, então, a primeira é atentando para que não haja nenhum faltoso, a segunda é atentando para que não haja raiz de amargura. Aí vem a terceira. Nem atentando diligentemente para que não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um espasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Queridos, o autor destaca também que a igreja, os presbíteros dessa igreja devem estar atentos para que não haja nenhum impuro ou profano. São duas palavrinhas chaves aqui, irmãos, que o autor está falando, está querendo nos falar. Então perceba, faltoso, raiz amarga, impuro ou profano. Tudo associado à antissantificação, ao que é contrário à santificação. E todas as advertências ligadas ao papel comunitário uns dos outros. Então, irmãos, quando ele cita essas palavras, ele cita um exemplo
para que se entenda o que ele quer dizer. E o exemplo é Esaú. Esaú. Os irmãos lembram que Esaú, irmãos, era irmão de Jacó, que nasceu gêmeo. Esaú nasceu primeiro, depois nasceu Jacó, em termos de ocasião de nascimento. E o Senhor proferiu que Jacó teria proeminência sobre Esaú. Porque Jacó é que foi o eleito, Jacó é que foi o escolhido, predestinado. Esaú não, o Senhor rejeitou, o Senhor aborreceu. Porém, irmãos, quando eles cresceram, Jacó não era santo, na verdade ele era um pecador, muito claramente antes da sua conversão. Ele propôs ao seu irmão que vinha de uma caçada faminto uma proposta. Eu faço uma comida, ele já estava com a comida feita, então Esaú chegou da caçada e entrou na casa e sentiu aquele cheiro de um ensopado de lentilha. Maravilhoso. Morrendo de fome ele estava. E então Jacó fez uma proposta. Eu dou para você, se você me vender o seu direito de primogenitura. Irmãos, nos chama a atenção a maneira rápida com que Esaú fez essa troca. O direito de primogenitura, irmãos, era basicamente o direito de herdar todas as bênçãos do seu pai. Tudo que dizia respeito ao seu pai, você herdaria. E no contexto da família de Isaac, irmãos, eles eram os descendentes da descendência da mulher. Eles eram aqueles que portavam a bênção que vinha lá do Éden. Então Esaú, irmãos, estava simplesmente desprezando algo maravilhoso por algo trivial e passageiro. Apenas por um desejo momentâneo que poderia ser saciado com um pouco de paciência. Com um pouco de paciência, ele mesmo fazia a comida dele. Mas ele lidou com aquilo de uma maneira tão leviana. Homem, que besteira, toma esse teu direito de primogenitura aí, me dá essa sopa aqui, me dá esse prato aqui. Trocou uma coisa maravilhosa por algo frívolo. Ele era um homem dominado por suas paixões. Em outras palavras, ele era impuro e profano. Dois termos totalmente contrários à santidade, irmãos. Mas na hora de receber a bênção como primogênito, na hora que Isaac já estava para morrer e chama então os filhos para dar a bênção, ele estava fora, na verdade chamou Esaú, Isaac chamou Esaú e mandou ele fazer uma caçada e trazer um ensopado dessa caçada, e Jacó, com o auxílio da sua mãe, tomou posse daquilo que já havia sido anunciado, que ele já havia comprado de Esaú, mas o fez por engano, enganando o seu pai. E na hora que Esaú voltou, irmãos, ele percebeu que perdeu a bênção como primogênito, ele não a recebeu, ele chorou. Ele chorou, irmãos, amargamente. Era tarde demais para se arrepender. E aqui, irmãos, o impuro e o profano é ilustrado nesse fato aqui de Esaú. Trocar a glória eterna pela glória transitória e momentânea. Isso, irmãos, é impureza e profanidade. Às vezes a gente, irmãos, liga impureza e profanidade apenas a questões sexuais ou questões muito escandalosas, moralmente escandalosas. Irmãos, Esaú só trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Um prato de lentilha. O que é que ele é? Profano, impuro. Ele tripudiou das coisas espirituais. Ele tripudiou do grande benefício e privilégio que ele tinha, ser o primogênito da descendência da mulher. Formalmente ele o tinha, por ter sido o primeiro. Embora espiritualmente o Senhor já havia anunciado que seria Jacó. Ele, irmãos, é alguém, Esaú, ou o impuro e profano, é alguém que despreza as coisas espirituais. E todo pecado, irmãos, obstinado, ou a entrega deliberada e obstinada de um pecado, especialmente após a disciplina, é o trocar do direito de primogenitura por um prato de lentilha. Irmãos, lentilha, eu procurei saber com o nosso nutricionista, é uma coisa boa, né? Eu também gosto de lentilha. É uma coisa muito gostosa, nutritiva. Mas, irmãos, eu não trocaria jamais um prato de lentilha. Eu trocaria um prato de lentilha por um macarrão do Ivaldo. Filé parmegiana. Fácil. O que Esaú está fazendo aqui, irmãos, é trocar um macarrão do Ivaldo por um prato de lentilha sem gosto. Isso, irmãos, todo pecado obstinado é fazer isso. É trocar uma coisa maravilhosa por algo pobre. É trocar uma coisa gloriosa por simples prazeres e desejos carnais momentâneos. É trocar uma gota de prazer, um mar de gozo na eternidade, por uma gota de prazer. Por uma gota de prazer. Trocar as glórias do reino de Deus
por paz momentânea é profanar o reino de Deus. Irmãos, Calvino ele comenta algo, um comentário extenso, mas eu acho que é útil compartilhar com vocês, pela maneira como ele é muito preciso e cirúrgico aqui. Ele diz: profanos, pois, são aqueles em quem o amor do mundo predomina e prevalece em tal medida que se esquecem do céu, tal como sucede com aqueles que são impelidos pela ambição, que vivem para o dinheiro e para as riquezas, entregam-se à glutonaria e se esmarramam em todo gênero de deleites, e em seus pensamentos e desejos não dão qualquer espaço ao reino espiritual de Cristo. E se o dão, talvez isso seja a última coisa que eles venham a pensar. Aqueles que se deixam cativar pelas seduções desse mundo e se alienam de Deus e vendem sua salvação para alimentar-se de comidas terrenas, não acreditam que estão perdendo tudo, mas ao contrário, se comprazem e se congratulam como se fossem as pessoas mais felizes do mundo. Impuro, portanto, é todo aquele que se deleita em sua própria imundície, de sorte que vive a revolver-se nela e profana a si mesmo. Profano é aquele que não valoriza a graça de Deus suficientemente para buscá-la e assim rejeitar o mundo. Para estes, não há religião genuína, não há religião, porque eles não se consagram. E sem consagração, não há verdadeira religião. Queridos, quantos Esaús não existem, irmãos, que são membros de igrejas visíveis da descendência da mulher, mas trocam tais benefícios pelos prazeres da descendência da serpente. Quantos Esaús, irmãos, não podemos constatar com muita dor e lamento? Quantos não colocaram preço nas promessas espirituais por um prato de lentilha momentâneo, irmãos? Quantos? Por isso, querido, essa pergunta é inevitável. Você tem colocado o preço nos benefícios espirituais que você tem de Deus por prato de lentilha? Não importa quantos sejam, irmãos. Não vale a pena. Qual preço você tem colocado pelos seus privilégios espirituais? Tem gente, Augusto Nicodemos comenta e aplica, tem gente que troca por um namorado, tem gente que troca por uma namorada, tem gente que troca por um bom negócio que não é honesto, mas paga bem. Quanto vale o seu direito de primogenitura? A de Esaú, irmãos, valeu um prato de comida. E às vezes nós trocamos o privilégio de sermos filhos de Deus por alguma coisa que não vale a pena. Isso se chama ser profano. Irmãos, e os nossos estudos sobre guardar o coração é para nos alertar exatamente sobre todas as possíveis portas pelas quais nós somos tentados a trocar o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilha, irmãos. Que não ocorra com nenhum de nós, queridos. E se você está caminhando para segurar um prato de lentilha ruim nas suas mãos, desprezando o seu direito de primogenitura, que o Senhor te repreenda. Não continue, crente. Não vá nesse sentido. Pare ali. O que o autor disse, irmãos, é que, querendo herdar as bênçãos, ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ele diz no versículo 17, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso aqui, irmãos, é muito sério, queridos. E é atemorizante. Isso aqui, queridos, não quer dizer que Deus não pode perdoar alguém. O ponto não é esse. O ponto, e aqui quando nós olhamos para a narrativa de Gênesis, isso fica mais claro, é duas coisas aqui, irmãos. Primeiro, o arrependimento verdadeiro não é algo que nós podemos produzir por nós mesmos. Choro não quer dizer necessariamente arrependimento. Nós não podemos usar o argumento de que, quando eu quiser eu me arrependo. A qualquer momento que eu quiser, eu paro esse pecado. Não é isso, irmãos. Quem pensa dessa forma não entendeu o que é arrependimento. Arrependimento, irmãos, é tão fácil por um ser humano fazer, quanto é fácil por um ser humano, com as suas próprias pernas, pular até a lua. Mas, irmãos, arrependimento é uma dádiva. E o que o autor está nos mostrando, irmãos, é que ele efetivamente não teve o arrependimento. Ele perdeu o benefício, o que não significava, ele desprezou o direito de primogenitura espiritual. E ele não se arrependeu verdadeiramente. E quando você vê a narrativa, irmãos, de Gênesis, mesmo Esaú tendo chorado, clamando por uma bênção do seu pai,
E aí você vê que ele não está chorando, ele não está se arrependendo simplesmente porque ele perdeu o direito de primogenitura. Ele não está chorando porque ele agora não era mais o cabeça da descendência da mulher, de onde viria o Messias. Ele está chorando porque ele não tem mais a bênção. É por isso que ele está chorando. Ele não está chorando porque ele pecou, porque ele desprezou o direito de primogenitura. Ele está chorando porque ele não tem mais a bênção, o benefício que ele iria usufruir. E então vem o segundo ponto, irmãos. No dia do juízo, não há choro que expresse ou que receba o arrependimento. Esaú, ele teve a hora. E na hora que ele deveria se arrepender, ele desprezou aquilo. Depois foi tarde demais. A mesma coisa, irmãos. A hora do arrependimento é hoje, queridos. A hora de nós nos arrependermos de pecados que têm caminhado constantemente na nossa vida é hoje. Nós não podemos deixar para amanhã, queridos. Por que deixar para se arrepender para amanhã, quando você não sabe se você estará vivo no próximo segundo? Isso não é terror, irmãos. Isso é fato. Quantas não são as notícias que a gente recebe de pessoas que simplesmente teve um ataque fulminante e morreu? Acabou. Por que deixar para amanhã o que o Senhor chama para ser feito hoje? Esaú postergou e foi tarde demais. Brincar com arrependimento, irmãos, é algo muito perigoso. Algumas pessoas pensam assim, especialmente alguns jovens. Não, eu me arrependo quando eu ficar mais velho. Eu vou curtir a vida e quando eu ficar bem velhinho, eu vou e me arrependo. Coração, irmãos, quanto tempo mais passa no pecado, mais duro fica. Mais duro fica. Você está pensando dessa forma, que se arrependerá quando ficar velho? Não pense dessa forma. Arrependimento não é uma chave de liga e desliga. Arrependimento, irmãos, é uma obra muito poderosa feita por Deus. Nós devemos cair no chão todos os dias clamando por arrependimento. As três coisas, irmãos, que o autor diz que devemos atentar e vigiar para que não ocorra estão intimamente ligadas ao pecado de desistir da caminhada, de não perseverar. Não troque os privilégios espirituais de filho de Deus por um prato de lentilha. A santificação, irmãos, ela envolve diligência. E todos esses sermões, irmãos, como eu falei, tem como plano de fundo tudo aquilo que já foi falado, quer seja individualmente, quer seja em público, sobre a doutrina da santificação, como sendo a obra de Deus em nós. Não é uma coisa que nós fazemos pelo nosso próprio esforço. Mas, queridos, diante de um texto como esse, nós não podemos desprezar a santidade. Eu encerro então, irmãos, a exposição, lendo novamente mais um longo comentário de um outro teólogo chamado D.C. Ryle. Ele escreveu uma obra fantástica chamada Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, fazendo alusão a esse texto. Ele diz: as Escrituras certamente nos ensinam que para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalhar tanto quanto ter fé. O mesmo apóstolo que diz em um lugar: e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, disse também em outra passagem: assim corro, assim luto, assim esmurro o meu corpo. Em outros trechos ele diz: purifiquemo-nos de toda impureza, esforçamo-nos para entrar, desembaraçando de todo o peso. Outro sim, a Bíblia, em parte alguma, ensina que a fé nos santifica no sentido de, no mesmo sentido e na mesma maneira como a fé nos justifica. A fé justificadora é uma graça, ou melhor, a fé justificadora que é uma graça que não trabalha, mas que simplesmente confia, descansa e se apoia em Cristo. Essa fé é a fé que justifica. A fé santificadora é uma graça cuja própria vida consiste em ação, porquanto atua pelo amor. E ela, e a semelhança de uma mola mestra, impulsiona totalmente o homem interior. Não seria difícil apontar pelo menos 25 ou 30 passagens nas epístolas, onde os crentes são claramente ensinados a se esforçarem pessoalmente e de forma ativa, sendo considerados responsáveis para fazer com energia aquilo que Cristo quer que eles façam. Em suma, irmãos, em suma, o que é que o autor aos Hebreus quer que nós aprendamos aqui? Primeiro, paz com os homens. Segundo, santidade é inegociável e nós temos que ter um olhar elevado dela. E terceiro, conquanto seja uma obra de Deus em nós,
nós não tenhamos força para a santificação, nós não façamos o nosso braço forte, porque claramente o Senhor falou que sem mim vocês não podem fazer nada, que nós só podemos ser santificados pelo poder da força do Senhor. Dito isso, isso não anula o que a Escritura também fala, que cada um de nós, irmãos, veja, individual e como o texto nos fala, comunitariamente, temos responsabilidade na nossa santificação e sermos diligentes e percorrermos e perseguirmos a santidade como algo precioso. Nós amamos a santidade, irmãos, não como fariseus que querem olhar para si e falar: vejam como eu sou santo. Contemplem a minha santidade. Me admirem como um homem e uma mulher piedosa. Não é assim que nós amamos a santidade, irmãos. Nós amamos a santidade porque nós sabemos aquele que nós amamos, nós o amamos porque ele é santo, santo, santo. E porque ele é santo, e porque ele me criou para ser santo, e ele me redimiu para ser santo, eu amo a santidade e quero persegui-la. Que o Senhor nos dê essa graça, irmãos. Amém. Oremos. Senhor, nós somos fracos. E por nós mesmos, Senhor, nós não fazemos nada, Senhor. Quanto nos foram os textos já lidos, expostos e estudados, Senhor, nessa igreja local, que nos lembravam disso. Quanto não são os choros, Senhor, dioturnos, por nossa incapacidade de tentarmos, e muitas vezes fazendo por nossa própria força, nos depararmos com fracassos contínuos, Senhor. A santidade, Senhor, é algo muito precioso, e nós não podemos produzir ela. A santidade, Senhor, como nós vimos em Romanos 8, está intimamente ligado com a obra do Espírito Santo em nós. E tendo nos ensinado isso, Pai, o Senhor agora nesse texto nos ensina que nós devemos perseguir a santidade com diligência. Mesmo que nós não consigamos, Senhor, por nossa força, é porque da Tua obra flui também a santidade. E nós devemos olhar para ela com um preço, um valor muito alto. E nós devemos desejá-la. E tudo, Senhor, o que for possível, nós devemos fazer, Senhor. Não desprezando os meios que o Senhor nos deu para isso. Ó, Senhor, livra a Igreja Presbiteriana Manancial do Natal de sermos desprezadores de algo que é tão precioso para o Senhor. Nos dá, Senhor, amor pela pregação da Tua palavra, pelo culto, pela oração, pela comunhão dos santos, Senhor. Contexto no qual, Pai, nós seremos como ferro que afia ferro. Seremos instrumentos do Senhor, uns para com os outros, para que todos nós caminhemos, Senhor, e perseveremos até o fim. A nossa oração, Senhor, após as exposições de Hebreus, será a mesma. Senhor, que no final cheguemos todos nós juntos e ninguém fique para trás. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.